Tô olhando aqui, deixei no Note também. Deixa eu Achou tirar. melhor no Note? Então, eu mudei aqui pro celular de novo, porque o Note é ruim por causa do fone, né? Sim, eu deixei aqui no computador aberto, caso alguém pergunte alguma coisa. E aí, Matilde, boa noite. Tudo bem com você? Beleza, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí o tempo seu com a gente. É na correria aí do dia, mas deu tempo. Não, a gente dá um jeitinho. E aí, conta um Sempre pouquinho. Quando você falou 8h30, eu falei, será que ela vai conseguir mesmo? Porque 8h30, né, tava em cima da hora. 8h28. 8h28, deu tempo. É que eu trabalho fora até chegar mas dá tempo sim. Por isso que eu falei 8h30, não 8h20, porque depois ia chegar atrasada, ia ruim, né? Mas Não, obrigada perfeito. pelo convite. Eu acho bem bacana quando a gente está num período tão meio turbulento, complicado. Tanta corrida foi cancelada, foi adiada por tempo indeterminado. E hoje a gente está falando de corrida e de uma corrida que a gente vai participar junto, né? Que já Sim, existe um presencial, isso que calendário. é bom. A MCK, do Ariano. Eu acho que o legal é isso quando a gente passa esses momentos difíceis, né? De perda de pessoas. Muitos organizadores de prova acabou sendo prejudicado também por consequências. Quem vive do esporte, né, o atleta, o organizador, o cara que ajuda de certa forma na prova. Então acabou todo mundo, né, nessa ansiedade de quando volta, quando que é o normal. E eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente está voltando a esse normal aí. Graças a Deus, né? Ninguém aguentava mais, né? É verdade. Eu que sou acostumado aí por causa do canal correr 2, 3 provas por mês, nossa, tá difícil, quase um ano sem correr nada, Eu complicado. ainda tive, esse ano eu ainda tive prova, graças a Deus, né? Eu fiz uma corrida do James lá no Amazonas, eu fiz Uhum. a Desafio das Sete Cidades, né? Na verdade, a gente era para fazer a prova, eu fui para fazer a prova, só que naquela semana, por conta do decreto, o Piauí acabou ficando a cidade de Teresina em lockdown. Aí eu acabei junto com o pessoal participando, né, de uma certa forma. Sim. O Ernesto, um organizador super bacana, um excelente, ele tem um percurso lá maravilhoso, que é o Desafio das Sete Cidades. Eu acho que Uhum. foi muito bom, de certa forma, de todo mundo não poder ir, né, os outros atletas não poderem ter Sim. ido, a gente acabou aproveitando o dia, não como prova, e sim como um treinão. Mas, enfim, acho que a primeira prova mesmo esse ano foi a do Amazonas, que eu fiz com o James, e agora a Uhum. MCK, que é a outra, uma prova maior, mais longa, né? Sim. Mais legal. Esse ano eu corri o D Passa Quatro e Caieiras agora foi a primeira ultra, né, na verdade. A de circuito, né? Circuito, meu Deus do céu. É, Nunca tinha corrido é. circuito, olha, difícil. Eu gosto dessas provas assim também, eu gosto. Eu Usa acho que bastante a você. cabeça, né? Sim, sim. Eu acho assim, para quem está começando a fazer prova, que tem bastante dificuldade, tipo assim, eu vou fazer uma prova, por exemplo, de 140 quilômetros, né? Sei lá, que fosse 24 Uhum. horas, para fazer totalmente sozinho ou sem um apoio, a pessoa acaba sofrendo. Então, quando você faz esse Sim. tipo de prova, você tem toda ali também assistido, né? Você tem toda uma estrutura ali. Então, eu acho que para Sim. iniciantes, principalmente para quem está no asfalto, está fazendo essa migração de Uhum. maratonas para outra, eu acho um tipo de prova bacana, esse tipo de prova assim. Mas a minha paixão mesmo, meu amor verdadeiro mesmo, são provas de montanha, de trail, essas pirambeiras aí que você quase que morre no caminho, mas sobrevive. Essas que eu gosto. Tô até com medo da MCK lá. Os 70 já começa com 30 quilômetros subindo, né? É, Mas, a, quando o Mariano, eu já faço bastante prova que o Mariano já organizou. Quando ele fala assim, uhum, não, é de boa, se prepara. Esse de boa dele é bastante subida. Só que são provas que é bastante estradão, né? Que nem essa, que vai ter a parte da montanha, da serra, ali da uhum, Serra do Chargo. Então, eu acho que
é um pouco mais diferente. Eu tinha feito outra em Caldas, que também tem uma parte de trilha, mas para quem é rápido, para quem tem um pace razoavelmente bom, dá para correr bastante, né? Mas, Sim, sinceramente, essa sim. subida, meu filho, já estou preparada, morrendo de medo. Vai ser uma subidão e tanto. E eu já vou estar com 70 quilômetros já carregado, né? Porque vou Então, fazer isso o que eu. 140. Sim, você é louco. É. Eu vou para minha primeira tentativa, né, de 3 dígitos, agora em outubro, lá em Indaiatuba, fazer circuito também. Só que é um Ah, circuito de o 5 Parque do quilômetros. Mirim? A do Parque do Isso Mirim? mesmo. Eu fiz ela o ano passado. É uma E prova aí, o que você muito achou? boa também. Muito boa, muito bem organizada. Eu gostei. Acho que é a Isa que organiza, a Isa Costa. Isso. Foi uma prova bem, bem legal, bem bacana mesmo. Bem estruturada ali. Só que assim, asfalto, você começa a correr. Ai, Jesus amado, a primeira volta, a segunda, deu 10, deu 15. Aí de Sim, repente, solzão bate na nuca ali. Apesar que vai ser agora em sim. outubro, né? A gente fez acho que em Isso, dia novembro, 9. estava mais quente. Então. Vamos ver o que vai dar. Eu tô com medo porque são 5 quilômetros, mas tem algumas subidas. Disseram que tem 2 subidinhas, né? E é Ah, aquilo, mas é né? pequena. É pequena. Então, isso que eu ia Comparando a perguntar pra MCK, é você. pequena. O ruim é dar 20 voltas e ter que subir 2 vezes toda volta, né? É, o ruim é isso. Mas, na verdade, o lado bom também. Você sabe exatamente onde você pode poupar depois da segunda volta, onde você pode Sim, soltar mais. Eu acho que você acaba... A cada volta é um conhecimento, né? Então, é prova onde sim, você acaba sim. estudando bastante. Eu acho que isso que é o bacana. Beleza. Então, conta um pouquinho mais pra gente aí, né, de quem é a Matilde, como começou essa loucura de ultra, principalmente, e também quando e como, né, começou também a corrida para você, Matilde. Bom, para resumir assim, mais o enxutinho possível, lá na minha infância, então assim, na minha parte de infância e adolescência, eu não tive muita parte esporte. Eu tinha hipermetropia Uhum. e eu operei quando eu tinha 30 anos, o olho. Então assim, eu enxergava muito mal mesmo, e Aham. aí usava óculos, e na minha fase, a minha geração, educação física era meninos ficar chutando pro gol, e as meninas Aham. jogavam queimada. Então a educação física era essa. E eu tinha um Sim. trauma danado, porque ninguém queria eu no time, nenhuma menina queria eu no time, porque eu não enxergava a bola. Então eu ia jogar queimada, eu era a primeira a ser queimada, né? Eu já ia pro cemitério. Então, assim, eu tinha aquele trauma. Ai, meu Deus, educação física. Então, passei toda a minha infância e adolescência sem atividade física. Lá Sim. em 2000, já, já adulta, eu fui diagnosticada, eu tive um tumor na cabeça, e aí no Uhum. dia que eu estava fazendo a cirurgia, o anestesista ficou lá, tentando me deixar calma, né? Aí ele falou para mim, o que você vai fazer quando você sair daqui? Eu falei, eu vou correr. E aí passou um ano e pouco, e eu conheci Uhum. uma pessoa que era um diretor da empresa onde eu trabalhava, o Patrick, e ele falou assim, vamos fazer, estou montando um grupo, vamos fazer a São Silvestre? Então, minha primeira corrida foi a maratona de São Silvestre. Então, a minha Famosa primeira corrida maratona. é a famosa maratona de 15 quilômetros. Então, a minha primeira corrida foi a São Silvestre, eu terminei ela Uhum. assim, bem aquela sensação de utilidade, né? Porque até então eu não fazia nada, não tinha nenhum tipo de esporte, eu participava, e eu tinha um meio que não servia para nada ali para jogar queimada. E aí eu percebi que na corrida é aquela sensação de utilidade, sabe aquela expressão Sim. mais gente, né? Tem dia Sim. que a gente se sente Uhum. menos gente. Eu acho que o esporte, no geral, ele tem esse dom, essa grande vantagem de você se superar. Então, eu acabei fazendo, foi minha primeira corrida, aí eu estipulei para mim mesma que eu queria fazer 10 edições da São Silvestre. E eu fiz 10 edições da São Silvestre. Então, eu peguei o período das 3 da tarde, das 5, das 9 da manhã, todos, menos da meia-noite, mas o restante, todos os horários da São Silvestre, eu acabei fazendo, participando. E foi uma realização muito significativa para mim, eu acho que foi um começo para a corrida. Aí eu fiz várias provas de 21, de meia maratona. Lá em 2006 foi quando eu fiz minha primeira maratona. A primeira maratona foi a Sim. maratona de São Paulo, uma maratona de Uhum. asfalto.
E aí eu descobri, tipo, olha, isso aqui era só uma paixão, a corrida. O meu amor mesmo era a maratona, porque eu Sim, tinha um pace não muito. Tinha, não, tenho ainda, né? Um pace não muito bom. Eu sou muito mais resistente, assim, sim, fisicamente, mas eu acho que a cabeça, eu tenho uma cabeça mais forte. Quanto maior a prova, mais difícil a prova, eu consigo. Eu acho que essas provas de circuito, para mim, eu tô de boa. Deixo o negócio sim, rolar, deixo a hora passar e eu vou curtindo. E quando sim, eu terminei, comecei a fazer várias maratonas, eu comecei a perceber que era uma realização muito boa, porque eu falei, nossa, eu consegui pegar categoria, eu conseguia finalizar, eu sentia realizada, então eu estava muito uhum, contente. sim. Lá em 2015, né, como diz, não vai parar, mas lá em 2015 eu acabei me acidentando de carro, e eu Ai, fiquei meu 40 Deus. dias, 40 dias, então eu quebrei as costelas, machucou o baço, então eu fiquei aquela sensação de descobrir o que é a comadre, que é de levantar a bunda e usar, né? Então, essa foi a primeira descoberta que eu tive para que significa uma comadre. E aí eu voltei, aí eu falei, olha, eu vou ter que voltar. Como que vai voltar? Então, eu quero voltar Sim, fazendo algo extraordinário, eu quero ser ultramaratonista. E, na verdade, quando eu estava deitada aqui em casa, eu assistindo no YouTube, sabe, eu ficava sozinha, né? Então eu deixava o Note conectado na TV, sim, assistindo tudo que passava, desde MasterChef, coisas de corrida, tudo. E aí eu acabei assistindo uma chamada de uma corrida, que é a Transvulcânia, uma corrida em Ilhas Canárias, uhum, e ela, ela, sim, ela tinha uma chamada, né? Estava em espanhol e ela falava, né? La carreira, uma corrida muda o teu dia, várias corridas muda a tua vida. Eu falei, eu vou uhum, sair dessa cama, vou correr e vou fazer essa prova. sim, Só que como o euro perfeito. é caro, né? Isso já em 2015 o euro já estava bem caro, então eu Sim, acabei adiando, eu fui adiando a prova e aí eu só fui fazer ela em 2018. Então, assim, eu queria ser ultramaratonista para fazer a Transvulcânia, que é por isso sim, que eu também tenho um canal no YouTube. Depois eu falo, né? Eu criei esse canal sim, justamente nesse período, porque quando eu assisti aquele vídeo, ele me motivou a levantar da cama e fazer a sim, prova. Aí eu falei, eu vou uhum, criar um canal. Vai que um dia alguém precise, na mesma situação que eu, tenho um canal lá que pode olhar. É um canal pequeno, Costa e Bloom Room, e eu sempre coloco onde eu vou nas corridas, os treinos, eu deixo lá, e é uma forma para sempre eu lembrar também oh, que onde foi o legal, recomeço. não Então, por sabia isso eu não, acabei deixando lá. E nesse intervalo, antes de fazer a Transvulcânia, aí eu fui fazendo as ultras. Aí eu fiz várias ultras. Brasil Ride, de Botucatu, Chapada Diamantina, várias provas na Serra da Canastra, Mariana Galo Velho, que é uma prova, nossa, lindíssima, lindíssima, assim, que é espetáculo essa prova, mas é uma na prova cidade de fácil, né, pelo jeito, né? É tudo fácil, altimetria lá em cima, Facinho. técnica, facinho. Então eu acabei fazendo essas provas, porque eu tinha Uhum, que me preparar para fazer a Transvulcânia. E para sim, mim foi a prova que eu chorei igual descabelada quando eu terminei. Então foi incrível, foi incrível. Então assim que eu me tornei corredora e fiz a minha uhum, imigração para provas de treino e as outras. E aí as outras descobri que sim, realmente é um casamento perfeito. Não existe sim. casamento É. perfeito, mas esse é o perfeito. Mas uma coisa que você falou, assim, que bate muito com, né, com o que eu sinto e o que a gente conversou em algumas lives atrás também, ser ultra, na verdade, não é somente, eu sou um corredor, né? Eu levanto cedo, vou lá, corro 10 5 e ganho um troféu ou não, e tranquilo. A Ultra não, a Ultra é totalmente diferente. É uma família, né, que você tipo, vai juntando, né? Até mesmo você mesmo chamou eu para a gente fazer uns treinos, né, no caminho lá de Aparecida. Uhum, Então a gente vai criando esse laço de amizade com muita gente. E o que importa também é terminar a prova, né? É claro, o troféu sempre é gostoso demais, né? o ego, massageia o ego. Mas o ego, isso mesmo.
mas Uhum. terminar já massageia muito o ego também, viu? Né? Eu acho que a ultra, na verdade, assim, raramente você vai conhecer uma pessoa que faz ultra que ela não tem uma história, né? Não que as outras Uhum. corridas não têm história, mas, por exemplo, provas de longa distância, você acaba se tornando um estilo de vida, porque assim, ó, é um Sim. pouco difícil, né? É dedicação, é você treinar, porque assim, se você faz, olha, eu tô correndo 10 km, vamos fazer 15? Quem corre 10, corre 15, é assim que usa mais ou menos a Sim. expressão. Mas se você tá acostumado a Uhum. correr lá 30, 40, vamos fazer 140, não é bem assim. Então, é uma outra Sim. pegada, Sim. é uma vibe bem mais diferente, nesse sentido de responsabilidade e Uhum. respeitar o corpo, é muito uma oscilação o tempo todo de uma prova. Tem pessoas que Sim. fazem Sim. determinadas provas várias vezes e cada ano é uma prova. Pode chover, não chover, então vai assim por diante. Mas eu acho bem bacana essa família que a gente se cria, né? Então Sim. você não compete com aquele outro atleta. Ele pode ser da tua categoria, está disputando a mesma prova, ali o primeiro colocado, mas na verdade você acaba sendo disputando com você mesmo, a tua meta é terminar a prova, é finalizar, Uhum. e essa família vai só crescendo. Eu acho o Sim. barato de tudo isso Então, quem me incentivou muito a começar a ser ultra, né, é, foi assistir o canal Fôlego, né, do Gustavo Maia. Nossa, do isso, Gustavo Maia. Eu assisti bastante isso. também nesse meu período aí, viu? De 40 dias de cama. Então, ele Eu, me eu incentivou curtia bastante. muito. É, porque assim, a corrida em si, por exemplo, você sai daqui para fazer uma prova. Eu gosto de escolher provas assim. Eu já determinado lugar, né? Eu não Uhum. conheço, então eu vou conhecer. Então até eu falo assim, na hora de fazer o meu calendário de prova, eu separo ele primeiro e segundo semestre. E aí dentro desse semestre eu escolho uma prova para cada lado ali que eu vou colocar, que seja a prova realmente uma prova que tem esse contexto, né? Que tem, eu vou ter um porquê eu vou nela. Eu não vou só para correr a prova, Uhum. até porque eu não tenho Sim. condições fisicamente de ficar disputando a prova. Acho que foi até o Luiz que Entendi. falou numa live aqui, né? Que existe o corredor de maratona e o maratonista, né? A diferença é Sim. que um corre para competir, o outro ele corre para terminar a prova, para ter essa vivência. Então, eu sou Isso aí. mais nessa de correr para vivenciar. E você Uhum. acaba, se é fora do país, você acaba estudando um pouco sobre aquele país, acaba estudando um pouco sobre o Uhum. idioma, acaba estudando sobre a culinária. Então, assim, você acaba ganhando que é além da corrida, é muito mais do que ir lá e trazer uma medalha. Se não der a medalha, a gente Uhum. volta no próximo ano e tenta de novo. Sim. Mas eu acho que o mais Sim. interessante é o quanto você cresce, o quanto você agrega, o quanto é rico. Eu acho que o esporte em si Sim. ele é muito rico e a corrida ela é um dos esportes que é para todo mundo, né? Tem bastante prova que tem Uhum. para todos os gostos, desde Sim. asfalto a provas malucas. Ultramaratonista não é maluco, de Não, jeito nenhum. não. Mas eu acho que é mais nesse sentido. Você tem lá um ou outro, né? Que é as ovelhas negras, mas assim, no geral, dificilmente tem uma pessoa que é chata na corrida. A pessoa fala, ele é Sim. legalzinho, ele corre, ele é melhor ainda, né? Todo mundo que Sim. corre Sim. acaba sendo legal. Então, assim, tipo, não querendo falar, igual o Luiz mesmo falou, né? Mas 5 e 10 o pessoal vai para competir. Então, assim, a amizade é o que menos importa naquele momento, né? Agora, o Ultra, aí você falou, ninguém. Até eu tava conversando foi com o Mariano, agora eu não lembro com quem que foi que eu tava conversando sobre a prova agora da MCK, né? Eu tava preocupado com a situação de água, saber aonde vai ter alguma coisa, algum comércio e tal. E ele falou, cara, não se preocupa, o Ultra nunca passa fome, o Ultra nunca tem, Não tipo, passa nunca passa mesmo, sede. não passa. E eu acho assim, ó, eu tenho esse cuidado, até porque eu já fiz várias corridas, assim, onde eu tinha uma imagem, uma ideia de como seria a corrida, porque quando você vem do asfalto, e a gente está acostumado, se acabar a água, eu bato numa casa tal, peço uma garrafinha de água, e eu passo no mercadinho e compro. Uhum. Eu fiz Caminhos de Rosa, por exemplo, que é uma prova do André Zunzun, não sei se você conhece, é uma Sim. prova também Aham. extraordinária, uma prova eu fiz de 100 km,
e você larga ela depois de uma certa quilometragem, você faz a prova inteira e você não vê nada, não vê ninguém, é o sertão de Minas Gerais, que eu acho que Caramba. o grande glamour de toda a prova é exatamente essa escassez que você passa. E o Sim, Joilson, que sim. olha, o Joilson e Ana, gente, olha, foram é exatamente isso, você acaba ganhando os anjos, né, ganhando essas pessoas em corrida, e não é mais só daquela prova, é da vida toda, para a Sim, vida toda. sim. Então eu tenho um carinho muito grande por eles, a gente acabou fazendo essa prova, que eu ia fazer ela sozinha, ia fazer solo, vai sem um apoio, eu queria fazer ela Uhum. para, queria não, eu fiz ela para uma amiga minha, e aí no dia, um pouco antes, eu mais o Joilson começamos a conversar, e ele, tua prova vai ser minha prova, e eu acho que isso é o bacana, porque né, em provas Uhum. de ultramaratona, um pega o outro, né? Então, assim, a tua prova é a minha Sim. prova, e a gente faz junto. Então, a gente terminou essa prova, e no congresso, o Zum Zum, ele fala assim, se você tem R$ 50, coloca ele no bolso, você vai trazer ele de volta. E realmente, só encontrei uma igreja, um pouco de macarrão para comer, porque a organização disponibilizou ali, mas você não tem Sim. contato com mais nada. Então não dá para você sair para fazer uma prova, por exemplo, nesse tipo, pensando assim, eu treinei 40, quem faz Uhum. 40 faz 100. Então é toda uma estrutura diferente, é a mochila que você vai Sim. colocar, é o que realmente você vai levar, porque às vezes você acaba levando o excesso e o peso te atrapalha, Uhum. ou você não Sim. leva, mas às vezes eu Uhum. prefiro errar pelo excesso do que pela falta. Vai jogando a É, eu água também. pelo caminho do que falta água. Mas Não, pior. realmente tem uma diferença muito grande do asfalto, muito grande. Sim. E uma pergunta, o João aqui, né, do canal Filosofia, Maratonas e Aventuras, ele É, falou aqui, não sei se ele falou certo, né? Mas você tem mais de 100 medalhas de maratonas? quase 100. Eu falei que eu ia contar para saber quantas tem, mas é por aí. Eu vou dar uma contada. João, eu não contei ainda não. Eu tinha muitas medalhas. Eu tinha mudado de casa e eu não tinha onde guardar tudo isso, né? Aí Sim. aquelas, não é que as corridas não foram importantes, mas por exemplo, tinha medalha que ela acabou. Eu sou da geração, gente, tá? Daquela geração onde a camiseta é aquela largona. Hoje é desfile de moda nas corridas, né? Mas eu sou aquela geração onde homens e mulheres corriam igual, aquele short de jogador de antigo. Sim. E a medalha era aquelas honra ao mérito, que às vezes não estava nem escrito exatamente o que tinha atrás, né? Então tinha bastante Sim. medalha que eu acabei tirando na época que eu mudei. Eu falei, mas eu nem sei mais de onde é essa. Eu coloquei numa caixa, eu não tinha onde guardar. E aí com o tempo, eu tive meu momento aí de declínio, né? Eu não sei se eu quero mais correr, tô perdendo muita unha. Aí eu voltei, mas eu voltei, vou contar. Uma época eu contei, eu tinha umas 500 medalhas aí no geral, mas de maratonas assim, eu não Caramba. sei exatamente. Eu vou Nossa, mas contar isso então lá pro João. você correu mais maratona que Gustavo Maia. Gustavo Maia tá correndo atrás da centésima maratona, você tá chegando lá. Ah, é? Eu não acompanhei esses últimos tempos, mas ele deve estar chegando também, né? É legal. É, Mas o Gustavo, ele corre. Agora eu não sei, mas antes ele corria constantemente, né? O tempo todo sim, fazendo sim. prova. Mas é que eu tenho É, bastante tempo que eu corro, tem 18 anos praticamente, né? Não um pouco mais sim. de 18. Então é. E teve uma época, nessa fase de asfalto, eu acho que acontece com todo mundo, né? Uhum. Maluca, né? Eu já fiz 16 corridas durante o ano e a menor Uhum. quilometragem era, por exemplo, eu tinha feito a menor de 42. Então teve uma época que Nossa. eu fiz a Brasil Ride no final de semana 70, um fim de semana eu tinha feito a Insane de 45, aí eu tinha feito outra prova na Canastra de 50. Então assim, durante um mês eu tinha feito. Então era uma loucura, na verdade. Você acaba fazendo Sim. várias provas. Eu estava meio cansada também. É que a gente vai ficando mais velha, vai engordando um pouquinho mais, e a gente começa a sentir. Mas, no geral, quem começa, a gente tem essa. Quer fazer todas as provas, a gente não posso perder. Sim. Hoje não. Hoje eu já tenho essa maturidade de. Uhum. Peraí, essa prova, ela vai ser um treino de luxo, dá para encaixar Uhum. aqui. E também, Uhum. ainda é, mas o meu pagamento era só para pagar a inscrição, era um desespero só, não é nem comprar tênis, era pagar a inscrição mesmo. E agora a gente começa a controlar um pouquinho mais, né? Nem só de corrida vive o ser humano.
Agora falando um pouco dos comentários, o Frederic, eu acho que é Frederic mesmo, Frederic Torinho, falou que é seu fã e falou que você entende Ah, muito do assunto de Ultra aí. ele é um fofo. E o Elcione falou que tá encantada com a sua história de superação. E você tem É, o respeito dela pela admiração e simplicidade, como você fala sobre os assuntos, as colocações suas aí. beijo, fofa. E assim, Matilde, como que funciona o seu treino? Você treina, tipo, longas distâncias todos os dias? Até eu Não. conversei com a Karine, né? Com a Karine, não, desculpa. Agora sumiu aqui o nome da pessoa, mas ela treina. Foi a Luciene. Ela treina todos os dias, tipo, acho que são 5 ou 6 dias por semana, 30 quilômetros. Eu achei, meu Deus, é muita coisa. Ah, E você? não, gente, quem dera eu ser uma atleta. Na verdade, eu faço assim, ó, eu saio muito cedo, chego muito tarde. Então, durante a semana eu não consigo Uhum. treinar. Quando eu tenho uma Sim, prova mais específica, que nem, por exemplo, esse período de pandemia está uma exceção, mas, por exemplo, antes eu ia durante uhum. a semana 2 dias fazia musculação e 2 dias eu fazia uma corridinha, entre aspas, né? Uma corridinha na esteira que isso não Sim, era correr, na verdade. Eu faz de conta que está correndo. E o fim sim. de semana eu fazia o longão. Então eu sempre fazia sábado, domingo, longão. Sábado, domingo, longão. Então, por Uhum. isso, na hora de fazer o meu calendário de prova, então, por exemplo, se eu tenho uma prova de 100 quilômetros no segundo semestre, as outras provas onde eu posso, a prova que eu fizer este fim de semana não vai prejudicar a prova do mês que vem, da semana que vem, enfim. Mas para dizer assim, olha, eu parei para falar assim, ó, especificamente para treinar, foi uma prova que eu fiz em Cabo Verde, eu fiz lá na Ilha de Boa Vista, e Uhum. essa da Transvulcânia, Caminhos de Rosa. Então, algumas provas especificamente eu parei só para treinar para elas. Eu esqueci que Sim. existia outras provas e aí eu fazia o treino. Durante a semana eu também corria dia sim, dia não, mas nunca mais que 10, até porque eu chego Uhum. tarde, não dá para correr para cá, então Sim, meio sim. complicado. Mas o fim de semana eu acabo sempre achando um lugar para treinar, ou aqui na minha cidade. Eu sou muito Uhum. privilegiada, eu acho que eu sou a filha favorita de Deus. Eu falo assim, porque, tipo assim, cara, eu tenho um privilégio muito grande dos lugares onde eu já morei e aonde eu moro. A minha cidade é uma Sim. cidade muito tranquila e eu consigo descer a rua de baixo, é um canavial, já Uhum. viro para lá, eu moro na ponta da cidade e consigo fazer um Sim. treino de 40 a 50 quilômetros tranquilamente. Então, eu tenho Sim. a cada 5 anos que eu sofro um pouquinho porque eles cortam os eucaliptos. Aqui tem plantação de eucalipto também. Aham. Mas a Sim. região do interior é bom porque você tem bastante essa estrutura de estradão, e eu posso colocar um pouco de trilha, correr no canavial fofo para simular uma areia, por exemplo, já que está Sim. longe da praia. Então, eu acabo Uhum. treinando muito mais nesse sentido. Mas em relação Ai. à altimetria, eu não tenho, porque a minha cidade, por mais que eu rode a cidade inteira, eu vou ter lá 800 para quem vai fazer uma prova de 2.500 de altimetria, é nada, né? Mas eu Sim, acabo sim. indo. A gente acaba fazendo um pouco mais de treinos fora. E eu, sinceramente, eu não Uhum. sou inculcada com a questão assim, ó. Muita gente não vai concordar, né? Não concorda com isso, mas eu sou do sentido assim, ó. Em relação à corrida, eu Uhum. não gosto da frase, tipo assim, jamais desistir. Eu não gosto dessa Sim, frase quando se aplica à corrida. Eu acho assim, sim, desistir sim, sempre que for necessário. Por mais que sim. seja uma prova importante, uma prova da minha vida, nunca a minha vida pode estar, né, ser inferior a essa prova. Então, assim, chegar vomitando, passando mal, sendo atendido pelo SAMU, porque eu quero quebrar Ah, 3 minutos. Eu não curto, eu não gosto, eu não vejo muito mérito nisso. Cada um tem um ponto de vista, uhum. mas para mim a corrida ela é um motivo para você sair de casa, para você se descobrir, conhecer, ver várias possibilidades, né? Eu acho que o quanto é Sim. importante o que a corrida pode te trazer. Mas Uhum. por eu ter esse tipo de pensamento, eu não vou daqui para fazer uma tal prova, assim, prova X, pelo troféu. Uhum. Eu vou para fazer a prova porque eu gostaria de terminar ela. Então, na hora de escolher uma Sim. prova, eu gostaria de avaliar. Eu sempre coloco na avaliação assim: eu gostaria de fazer essa prova que eu fiz Caminho de Rosa, e eu queria homenagear uma amiga que ela
já fazia 10 anos que ela estava com câncer, e ela sempre falava para mim, eu sei a sensação de passar o ponto de corte todo dia. Então eu queria Sim. homenagear ela de uma forma para fazer uma prova onde fosse mérito dela, que eu achei muito lindo, por isso que eu escolhi Caminho de Rosa, porque você recebe um chinelo, e o chinelo é o símbolo da humildade, né, da partilha ali. Legal. Então, é Aham. nesse sentido. Eu sempre escolho as minhas provas quando ela tem que ter um contexto, e isso faz com que eu termine ela, não o troféu. E já aconteceu Sim. de eu desistir de uma prova porque eu não estava legal, já aconteceu de eu ser cortada em prova, não é agradável, sinceramente não é Uhum. agradável, Sim. mas assim, eu acho que a maturidade de uma ultra, ou de uma prova longa, na verdade, o ponto da Uhum. maturidade é você chegar, na verdade, e você reconhecer que o teu corpo não está bom, que aquele dia não é o dia para Sim. você realmente estar fazendo aquela prova. Então, eu acho que isso Uhum. é o mais importante, é você se reconhecer nisso. E aí, então, eu acabo meio que, olha, eu não vou focar tanto assim no treino. Tem o seu lado Sim. bom e acaba sendo ruim justamente por isso, porque talvez se eu treinasse, né, todos os dias durante a semana, talvez eu poderia ter uma colocação melhor, mas não é muito o meu foco. Quem gosta, quem vive do esporte, eu acho que é importante, mas para mim, assim, eu procuro estar bem, né, Não, fisicamente, sim. mentalmente, é É mais igual o nesse Paulo mesmo. Roberto falou aqui, né? O que importa é o respeito ao corpo, né? Você tem que sempre Aham, respeitar. Porque eu costumo falar assim, Matilde, tanto eu quanto você, pelo jeito, a gente não vive de corrida, né? A gente tem nosso serviço, a gente tem nossa família e tudo mais. Então, assim, você vai para uma prova, se matar e você passar muito do limite, né? Chega assim, uma vez não consegue nem dar atenção para sua família, não consegue trabalhar, vai parar no hospital. O que que você ganhou sim, com isso, né? sim. Na verdade, é um desgaste. E assim, se você sai de casa, por exemplo, eu saio de casa a semana inteira, eu vou trabalhar. Dia de segunda é até engraçado, porque eu já deixo um chinelo lá no trabalho, porque sempre nos domingos meu pé é grande, eu sou pesuda, então assim, sempre eu deixo um chinelão lá debaixo, lá escondidinho debaixo da mesa, e aí Aham, é até engraçado, né? Porque eu chego, eu guardo meu sapato, fico chinelo. Aí quando tem reunião, alguma aham. coisa, eu falo, ai, né, pro meu gerente, vai ter reunião, tem gente, aí eu corro, e eu falo, não, fica de chinelo. Às vezes chega um pessoal e fala assim, aí eu tenho que contar, justificar que eu corri, por isso que meu pé tá assim. Porque desde que eu me lembro por gente de corrida, minhas unhas tudo Sim. ferrada, filha. Eu tenho que pintar de esmalte preto para disfarçar, né? Mas eu Então, gosto. é um assunto bem interessante, sabe? Isso da unha. Eu vejo muitas pessoas falando isso. E assim, até o momento, eu não tive esse problema ainda, sabe? Não sei não sei, eu não Mas você tive faz ainda. Não sei trail? quando for Você correr faz 100 km, descidas, corrida? só corro montanha. Então, porque assim, quando eu só corria asfalto, por exemplo, eu comprava um tênis, sempre um tênis Uhum. um pouquinho maior, né? A lógica do Isso. tênis, e não tinha problema com unha. Mas quando você pega a Uhum. prova que tem muita subida e depois aquela monta de Uhum. descida, você força demais. Essa, por exemplo, de Ilhas Sim. Canárias é 14 quilômetros só descendo, porque você, na verdade, sobe a Nossa. montanha, que é o vulcão, e você Uhum. desce. Quando você Sim. desce, você vai sentir a unha batendo no tênis o tempo todo. Aí quando você todo aquele peso, né? Você sempre lá vai lá empurrando na unha. Quando você termina, sua unha tá detonada mesmo. Tem prova que eu sinto menos, mas uma longa distância, sim. Uhum. É a unha, às vezes bolha, por mais que você passe hipoglós, que você troca de meia. Eu não uso essa de trocar de tênis no meio da prova. Sim. Eu já pego um tênis, Uhum. por ter um pé grandão, tanto faz eu colocar um ou um maior, vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, eu acabo, eu passo hipoglose ou minâncora no pé, e só quando Uhum. chove ou quando tem travessia, que eu sei que vai ficar muito tempo exposto em relação à temperatura tá frio, eu troco de meia. Mas Sim. nessas trocas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ela também machuca. Às vezes o pé estava certinho, bonitinho, colocou uma meia que é mais grossa, aí ferrou, vira bolha ou machuca as unhas. Sim. Mas não adianta, filho. Isso. Quem corre é pé de corcunda Notre Dame. Não adianta, não adianta. Eu não conheço Sem uma mulher que corra que tenha pé de Cinderela. principalmente ultra, né?
Principalmente Ultra. E sem querer falar mal, mas já falando um pouco, se você Hum. usar Salomon, normalmente você vai perder a unha mesmo. Porque é o Ah, mas teninho que eu até arrebenta a tenho, unha. viu? Eu tenho. É porque assim, ó. Na verdade, as pessoas falam assim, qual o melhor tênis? Na verdade, não existe o melhor tênis. Existe o Sim. melhor para você, né? Por exemplo, uns que eu Uhum. comprei, que eu usei durante muito tempo, é uma pena ter tirado de linha, não acha mais para vender, é as linhas Canadia da Adidas. Além de barato, eles eram muito barato, do 1 ao 6 Sim. das versões, ele é largo, né? A Isso, frente dele era largo, então você pisa, não machucava tanto. O da Salomon, na Uhum. verdade, tem uns que, por exemplo, se você comprar 40. Se é 40, é 42, é Uhum. 42, 44. Para uma Isso. pessoa que usa 40, tênis masculino, né? Que eu vou comprar. Mas assim, tem tênis aí que você acha, é que para montanha tem muitas opções de mercado Uhum. de custo razoável. Você tem que Sim. desembolsar um pouquinho mais ou ir lá para Uhum. fora comprar. Mas Sim, com o sim. preço do dólar e do euro, meu filho, melhor comprar os Sem chance. Salomon que machuca o pezinho aqui. Mas assim, a gente vai se adaptando. Eu já testei de tudo, inclusive às vezes eu entro no Mercado Livre, tem lá tênis de trilha. Vou testar esse tênis, tá Uhum. lá baratinho. Outro dia eu fui Sim. treinar, e aí o João Moretti, a gente foi correr. Eu falei, João, teu tênis é igual o meu, mas só que o meu acho que era maior do que o dele, né? O meu pé é maior. E a gente tava usando a mesma, só que assim, é teste, você vai testando. Não dá para você testar numa Sim. prova, mas você tem que Sim. achar um jeito. Ficar pagando 1.000 conto Duas num tênis. marcas que estão chegando aí para parte de trail e que eu tô ouvindo falar bem. Primeiro é o Roca, né? Eu tô testando o Torrent até, o Torrent 2. É Aham. assim, sinceramente, melhor tênis que eu pus no pé para correr montanha. E Ah, também é? tem o New Macio? Balance também. Muito New macio, Balance é bom. macio, confortável. Só que assim, a frente dele é um pouco mais curtinha, sabe? Então é bom Aham. pôr uma meia um pouco mais fina. Que eu fiz com uma meia grossa, não sei, dá uma apertadinha no pé na frente. Mas hoje Então, só mesmo que eu aí, corri, quando a meia é muito normal. fina, por exemplo, se você for fazer uma prova onde você tem travessia de rio, porque assim, Uhum. dependendo qual tipo de corrida, quando você faz o asfalto, o que vai molhar é o teu suor, só isso. Sim, Ou se der uma sim. chuva, você tá ferradinho ali, mas dá um jeito. Pior. Quando você faz montanha, por exemplo, que tem travessia de rio, a maioria das provas que eu estou acostumada a fazer você larga ali, Uhum. ou é de madrugada, já vai ter um sereno, já vai molhar o teu tênis, atravessar com rio e a travessia de tipo, né, perna, então você ficar pulando Sim, ali. As partes que você entra em terra, pedrinha, vai entrando ali. Se a meia é fina, por exemplo, começa a raspar e vai estragando, ralando o pé. sim, Você passa um sim. creme, passa alguma coisa, mas às vezes dá mesmo. E também, assim, além do valor do tênis na hora de comprar, a Uhum. durabilidade, porque é mais Sim. barato, mas para gente que corre várias provas durante o ano, Uhum. dois Uhum. tênis, de tênis, né? E as inscrições, outra coisa que você tem para pagar, você tem que abrir mão de, Sim, de alguma prova depois para comprar um tênis. Mas sim. tem que comprar, não adianta. O que você mais investe é tênis, não adianta. Então, e querendo ou não, essa vida de ultra, eu venho percebendo que, assim, além do gasto que você tem com tênis, com roupa, né, em geral, você também tem que pensar um pouco também na hospedagem, né? Porque uma coisa é você sair de sua Passagem. casa, pegar 3 horas de viagem, correr uma prova de 5 quilômetros e voltar de novo, é outra coisa é você correr igual, por exemplo, eu fui para Caieiras, é 1 hora e meia de casa, é até teoricamente perto, né? Mas eu corri 51 quilômetros. Para eu voltar, essa 1 hora e meia, meu Deus do céu, olha, foi difícil. É tenso, Foi né? difícil. Mas eu já fiz Tenso. muita loucura que hoje no susto, né? Por exemplo, da onde eu tô aqui até a Serra da Canastra dá 508 quilômetros. Eu trabalhei uma sexta-feira, peguei o carro 1.0, fui 500 quilômetros, encostei o carro às 5 da manhã, 6 da manhã dei a largada, eu corri 53 quilômetros, catei o carro e voltei de novo embora. Aí, quando eu chegando aqui já em Sim. Ribeirão Preto, eu dormi no volante e quase que eu Ai, enfio meu debaixo do Deus. caminhão. Então, assim, o susto me Sim. acordou, na verdade, consegui chegar em Uhum. casa. Mas, assim, hoje eu repenso, eu falo assim, olha, eu podia ter ficado um pouco mais e não ter dormido
eu ter dormido por lá para não correr esse risco. Mas, num geral, eu tenho até a fama, tipo assim, de meia louca, louca consciente, eu sempre falo disso, mas, por exemplo, eu durmo em rodoviária, durmo em aeroporto, eu acho que é um dos Sim, lugares mais seguros que se tem. Mas, sim. por exemplo, se eu vou fazer uma corrida, que é dependendo do lugar onde ela é, do estado, ou se é fora, você tem que economizar, senão você não consegue ir. Uhum, Porque a pessoa fala assim, sim. nossa, mas uma noite só no hotel, por exemplo, eu já aconteceu, quando eu fui fazer Ilhas Canárias, eu saí Uhum, daqui e assim, foi toda a história da resiliência, né? Eu saí aham. daqui, o meu voo era às 5 da tarde, foi adiado para 7, todo mundo entrou no avião, deu pane no avião, todo mundo desceu e Meu acabou Deus. o voo saindo 11 da noite. Eu tinha conexão, Aham, então o voo saía de Campinas, de Viracopos, ia até Lisboa, em Portugal, e depois ia para Madrid. E de Madrid eu sim. tinha a escala para Tenerife, Tenerife para La Palma. Então, assim, eram conexões Uhum, separadas, eu tinha comprado separado. Então, nessa altura do sim. campeonato, eu já tinha perdido minhas duas conexões. Quando eu Uhum. cheguei em Madrid, minha bagagem tinha sumido. Sumiu minha bagagem, eu fiquei lá 7 dias, Deus. livre, leve e solta, sem bagagem, deixa o negócio rolar. E eu tive que comprar coisas, né? Primeiro, o que você faz quando você perde a bagagem? Então, eu fui comprar o necessário, né, da roupa íntima, né? Sendo educadinha, né? Comprar roupa íntima. E eu Imagina. acabei aprendendo assim, com isso também, que você nunca leva bagagem de despacho, eu sempre carrego tudo na mochila. Na mãozinha. E Uhum. aí, por exemplo, nesse intervalo, eu tinha guardado um dinheiro que era uma reserva, caso acontecesse um Uhum. imprevisto, mas o imprevisto aconteceu antes de eu sair de casa. Então, eu já tive que comprar as coisas, tive que pagar um hotel, porque não dava para dormir lá, ficar um dia inteiro dormir Sim. num hotel, então nós estávamos falando em euro Uhum. na época, eu acho que tipo 300, 400 reais uma diária, e o restante das outras 2 noites eu Nossa. dormi no aeroporto. Então, Sim. eu tinha que comer, então, várias coisas. Então, se você leva a sua reserva e você gasta logo no início, também era um pouco falta de experiência. Hoje eu já repenso, né? Por exemplo, eu não levo mais na bagagem, por exemplo, o equipamento, eu levo tudo aquilo que eu preciso na minha bagagem de mão, né? Na minha mochila. Uhum. Sim. Raramente eu vou levar uma bagagem despachada. Até quando eu fui para Cabo Verde mesmo, eu falei, olha, pode embarcar com bastão, porque bastão não é, dependendo do lugar, a maioria das companhias não aceitava, né? Mandei várias Ah, vezes, posso embarcar com bastão, o canivete, por exemplo. Eu falei, não vou levar canivete. Chegou lá, eu comprei um estilete, porque a sim. tonta aqui, eu fui lá naquele mundo trilha, tem umas coisas maravilhosas na trilha, comprei um canivete, lindo, perfeito, fui Aham. fazer a chapada diamantina, que era um item obrigatório. Sim. Eu fui de carro e meus pais ficou na Bahia e eu vim de voo com meu canivete Uhum. lindo, maravilhoso, perfeito, incrível. E eu chego em Salvador na hora de embarcar, a mulher olha pra minha cara, aquele tipo, né? Terrorista só pode. Ela falou pra mim: olha, eu vou ter que Meu olhar a sua Deus. bagagem. Aí eu falei, mas não tem nada. Eu falei, será que a seringa, né, do primeiro socorro, que eu levei, aquela seringuinha? Sim. Ela olhou e falou: tem um canivete. Eu falei, tá bom. Eu tinha Ai. que despachar. R$ 140 era para despachar. E o canivete custou 100, eu joguei o canivete. Então, assim, a gente vai Meu Deus. aprendendo. A gente vai aprendendo. Então, falar, isso eu posso comprar lá? Vou comprar. Isso eu não posso. Então, assim, todos esses imprevistos na hora que a gente vai para a prova, que você gasta, por exemplo, se eu tivesse indo, eu tinha que comprar um canivete, um estilete, qualquer coisa lá para fazer a prova, que era um item obrigatório. E se você não Sim. tem o dinheiro para comprar, a não ser que eu batesse palma numa casa, eu pedisse uma faquinha emprestada. Quem sabe? Pouquinho de pão. Uma faquinha de pão, aquelas de serrinha. Tira a serra, moça, deixa só faz só um fio aqui. Mas a gente passa cada cagaço, né? É incrível. Meu Deus. E vai Então, aprendendo, a e vai primeira aprendendo. vez. A primeira vez que eu corri fora, né, que eu de avião e tal, foi em Bento Gonçalves. Fui correr a Maratona do Vinho, mas no Ah, caso no corri só os sul. 21, que era o Hum. segundo ano meu de corrida, eu fui correr os 21 lá. Daí ganhei uns vidros de vinho e tal, e coloquei na bolsa e vim embora. Quando chegou no De aeroporto, a moça vinho. também falou, ó, preciso ver. Falei, ah, meu É, Deus. Eu até brinquei, falei, você não vai pegar meu vinho, não, bicho. Eu ganhei numa prova aí, não tem como não. Daí eu falei, não, vinho você é, pode, mas deixa você passar. Eu falei, então tá bom. Foi embora. eu fui fazer uma prova, acho uma binacional. Ela sai do Uruguai e chega na Argentina.
Aí Uhum. aí estava treinada, eu treinei pra caramba mesmo aquela prova, tá? Fiz a prova, peguei quarto lugar, chupa, Argentina! Peguei quarto lugar, ganhei o troféu. Aí, e assim, olha cada coisa, para ficar um pouco mais barato, eu comprei uma passagem daqui de Campinas para Santa Maria, no sul, Uhum. aluguei um carro, atravessei todo o Uruguai dirigindo e fui para a divisa para fazer a prova, que a divisa era no Rio Uruguaio, né? Fiz a prova e Sim. ganhei o troféu. Aí eu falei, e agora? Né? Eu não tenho bagagem de despacho, meu voo era de novo. E aí meu voo de volta era em Uruguaiana, ia devolver o carro e pegar o voo em Uruguaiana. Uhum. Você não pode levar isso na mão. Eu falei, moço, não vou despachar meu troféu, não, Meu imagina. Deus. Se só o meu troféu? Não, você não pode. Eu falei, não, moço, não tem nada de errado aqui. O rapaz foi lá, olhou, conversou. Falou, não, a gente leva com cuidado, não sei o quê. Fez tudo uma... Por causa que ele tinha um treco, assim, sabe? E aquilo ali não pode. Uma arma Ah, branca. gente, uma arma branca. E não podia. Ai, que desespero. Que desceu do avião. Fui correndo com a minha bagagem. Perde tudo, moço, menos meu troféu. Ai, mas, gente, é muito bobo. E de Cabo Verde eu também peguei um troféu. Lindo. Ai, pensa no sonho. Ai, foi Cabo Verde. E ele é o formato de uma tartaruga, né? Porque Cabo Verde ele é incrível. Fica, né, se você conhece, mas Cabo Verde ele é um país que ele é formado por 10 ilhas Uhum. e nem todas as ilhas são habitáveis e a prova ela acontece na ilha de Boa Vista. Nossa, é surreal. Acho que foi uma das Sim, experiências mais marcantes da minha vida, assim, como pessoa, espiritualidade, como esporte, foi a corrida. E aí, sim. como que eu já tinha passado por várias experiências nesse sentido de perder bagagem, aquela coisa toda, então eu fiquei mandando e-mail para a companhia, que também Uhum. nesse sentido eu tinha a opção de comprar daqui para Portugal, Portugal para lá, que ia ficar um valor super alto. Aí eu descobri uma promoção de São Paulo para Fortaleza e Fortaleza ia para a Ilha do Sal. Mó perrengue, Uhum. porque a gente faz uma lista de tudo, por mais que você acha que você sabe de algumas coisas, eu tenho uma lista gigante, assim, de checklist. A questão da carteira de vacinação, a carteira internacional que você tem que Uhum. apresentar, e para lá eu tinha que Sim. apresentar também uma declaração da Anvisa, por conta da febre Uhum. amarela, senão não embarcava. E eu não sabia que eu Uhum. tinha que apresentar aquele papel, era só a carteira de vacinação. Então, foi aquele desespero lá, consegui pegar a minha chorando praticamente, pedi para a moça da Anvisa, ela emitiu o documento lá para mim, 11 horas da noite, aí eu consegui embarcar e fui para a prova. Aí chegou lá, eu peguei o troféu, e a minha preocupação é como que eu vou levar o troféu embora, gente, porque o troféu é o formato da ilha, né, da ilha Uhum. que é uma tartaruga, é Sim. lindo, se um dia qualquer pessoa tiver oportunidade de conhecer um país, conheça Cabo Verde. Para mim, é o país mais incrível da minha vida, assim. Eu falo, a Espanha é bonita? É bonita. Cabo Verde é mais. Portugal é bonito? É bonito. Cabo Verde é mais. Então, assim, para mim, Cabo Verde é incrível. Aí eu peguei meu troféu, eu enrolei, por causa que ele de tipo barro, argila, sabe? E aí Sim. o meu medo, então eu trouxe, era uma malinha de rodinha de mão, eu queria Aham. colocar debaixo, não dava para colocar embaixo, tem que pôr em cima, daí o pessoal empurra, e era conexão, Ai, e eu meu toda Deus. preocupada, eu falei, gente, vou chegar em casa, Uhum. minha tartaruga vai estar quebrada, meu medo era de quebrar, mas não quebrou nesse sentido, por esse sentido não tive problema, mas eu não podia Aham. levar, você não pode levar solto, né? Mas eu sofri para Sim. carregar meu troféu. O difícil não é ganhar o troféu, o difícil é carregar para casa. Eu cheguei em casa vivo. Chegou em casa com o troféu inteiro. Aí foi legal. E falando agora um pouco, né, da prova que a gente vai participar aí, MCK, como que tá a expectativa, preparativo, coração, né, e tudo mais? Quais são as suas expectativas em cima dessa prova, Matheus? Você toma água, dá vontade de tomar água também. Ah, nossa, eu sou uma pata, filho. Eu carrego, ó, tô com um copo e a garrafa aqui. Eu devo tomar sei lá, uns 4, 5 litros por dia. Eu sofro em corrida, tenho que levar água pra caramba. Eu vou fazer 5 quilômetros, levar mochila com 2 litros de água. Vou correr 10, leva 3 litros. Então, minha maior dificuldade é a água. Bom, para fazer a MCK, na verdade, o plano, né, minha estratégia é mais assim, a minha meta é terminar a prova, terminar Uhum. bem,
E assim, eu tenho algo pessoal, né, nesses 140 quilômetros, então eu gostaria de realmente conseguir finalizar para esse meu algo pessoal. E então Sim. eu montei assim, como a gente larga às 11h55, né, praticamente já Uhum. é no domingo, né, então assim, boa parte da prova, o início vai ser mais travado, porque é à noite, então à noite, eu até fiz alguns treinos, a gente fez uns treinos noturnos, eu, a Lu, o Fernando, a gente rodou e fazia uns treinos noturnos, para dar uma Uhum. testada em lanterna. Certo. Então, é mais nesse sentido de, à noite, por mais que seja fresquinho, aquela coisa toda, é onde a gente se engana, porque daí você esquece a água para tomar, aquela coisa toda. Então, é controlar mais Sim. um pouquinho esse início, durante o dia Uhum. tentar correr o que der para correr, vai ter subida para caramba, só de olhar no gráfico da prova já dá para Uhum. perceber que tem bastante subida sim. Eu já fiz Sim. bastante prova com o Mariano, então assim, todas as provas dele foram muito bem organizadas, e é uma Sim. prova que o percurso não tem, talvez até exista a questão da gente se perder, de errar, mas como já Uhum. é um caminho demarcado para o seu Sim, caminho de sim. Nossa Senhora, então assim, é Uhum. mais fácil de você acompanhar. Eu acho que deve ter Uhum. uma diferença aí, à noite, né, dificulta um pouquinho a questão da marcação, é mais a questão de atenção mesmo. Vou tentar tirar um pouquinho a diferença durante o dia, nesse sentido de correr, fazer uma passada rápida, Sim. levar o Uhum. menos peso possível na primeira noite, porque para nós dos 140 tem no PC 70, a gente vai ter como pegar coisas ali para abastecer, então subir a serra Que era a nossa com largada, né? realmente na largada de Venceslau Brás, né? Isso É porque mesmo. a gente larga Santa Rita e chega em Venceslau Brás. Aí em Venceslau, antes de A subir a larga. serra, já pegar o que der para levar e comer e Uhum. tentar hidratar. Por ser num domingo, é assim, a maioria das cidades sempre, normal, se fosse um sábado, então assim, a maioria dos comércios acaba ficando aberto em cidade pequena. Domingo, eu acho que a Sim. gente tem que se atentar um pouquinho na questão de onde comprar as coisas. Eu sou meio paranoica com isso, tá? Eu faço uma planilha ali, aí eu coloco aonde eu vou comprar tal coisa, se vai estar meio que de dia, se Uhum. aconteceu imprevisto, em vez de chegar às 11 da manhã, eu vou Sim. chegar às 2 da tarde. Então, eu já fiz mais Uhum. ou menos assim, eu gosto de fazer isso, aí consigo ter uma ideia, né? É só uma Sim. planilha, mas dá para ter uma ideia. E é uma prova assim, se você fizer ela aproveitar, tipo, a parte que é reta, a descida, e Uhum. caminhar com calma a questão da subida, porque a pessoa fica no Sim. desespero de caminhar rápido, com peso nas costas, Isso. pois quando terminar a descida não Uhum. vai render tanta coisa. Mas eu vou tentar Claro. fazer ela, falei pro Mariano, provavelmente, ó, que tiver todo mundo já chegou, tá eu chegando lá, feliz e Ah, plena da duvido. vida. Não, a minha meta é terminar a prova e eu quero Uhum. terminar bem. Então eu vou no sábado, na sexta noite, e eu que terminar a prova, como a gente tem as 24 horas para fazer a prova, então a gente vai ter que dar uma tentada durante o dia aí, um pedacinho da Sim, sim. noite, mas eu Uhum. acredito que depois da serra dá para dar uma descansada, Uma entre respirada. aspas, na relógio, na questão Sim, relógio. sim. Uhum. 24 horas. Eu acho não, eu tenho certeza. Das 24 horas. Porque eu fiquei olhando assim, Jesus amado, por que essa pessoa dessa serra não podia passar por baixo? Né? Mas assim, eu Então. acho que é a beleza. E o bom, a gente vai fazer o 140 de dia. No início, Uhum, assim, sim. meio-dia, sabe? Assim, Uhum. mais rápido, vai passar aí por 9, 10 da manhã, que é mais devagar no meu caso, vai próximo do meio-dia. Então, não tem, assim, aquele sofrimento vai cair um pouco a temperatura, porque a serra é uma região Uhum. que é bem Sim. bastante. Meu maior, assim, preocupação é se começar a chover, que daí ela Uhum. muda totalmente a tua estratégia, pisada, se você colocou o Sim. tênis, é uma prova bem mista, porque a gente tem parte de asfalto, tem a parte de estradão, tem a trilha, Uhum. então é um percurso misto. Se você errar, para pensar demais na trilha, vai sofrer com impacto. Se pensar demais Sim. só no asfalto, vai sofrer na trilha. Então Sim. é se adaptando. Eu acho que o interessante é isso. É desafio, né? Eu acho que o desafio é Sim, mais sim. relevante.
Então, até eu conversei com o Mariano, eu falei pra ele, Mariano, eu tô planejando tentar terminar em 8 horas os 70 quilômetros, né? Tá Ele falou, bom, tá Gustavo, mas ótimo. a gente tá achando que o campeão faz em 8 horas. E eu Ah, falei, então você vai caramba, bicho. ganhar. Então, ou eu sou campeão, ou vou acabar em 10 horas essa prova. Mas você sabe que a diferença exatamente de corrida de asfalto para corrida de montanha, de treino, acho que a primeira coisa que a gente faz é a leitura da prova. Eu sou assim, a Sim. primeira coisa quando eu vou olhar para uma prova, eu leio o regulamento inteirinho. Eu sou a chata do Uhum. regulamento. Leio todos os detalhes. Vai ter isso, não tem, tem aquilo, não tem. Então eu fico lendo o regulamento. A primeira vez o apoio. Pode correr sem apoio? Pode, mas é tudo por conta. Então, quando a prova Sim. ela é sem apoio, ela é survivor, ela quer dizer, tipo assim, ó, a Uhum. organização, o máximo que ela pode fazer é dar uma água na largada e na chegada. Uhum. Então, já Sim. fiz prova onde você leva o seu copinho para você pegar na mina, nos rios, você abastece, né? Uma não, foram Uhum. várias provas assim, tudo por sua Sim. conta. E nesse caso é uma prova para quem vai sem o apoio, então é por conta do atleta, mas eles vão colocar esse ponto, esse PC lá, que é para nós, no caso, é o 70, no 70 km. Uhum. Isso é Sim. bom porque assim te dá uma confiança maior, porque a gente sabe que a parte mais difícil da prova é depois do 70, que é a serra. Uhum. Então, assim, se você Sim. carregou todo aquele peso com água, o que comer, antes você vai chegar nos 70 quilômetros com as costas doloridas, então você pode aliviar esse peso. Então, a primeira coisa é ler o regulamento da prova e ler a altimetria da prova. Já Sim. aconteceu de eu fazer assim, de eu ver uma prova e falar assim, um ponto de corte no quilômetro 12 com 4 horas. Eu falei, nossa, 4 horas todo mundo passa, né? De olhar a prova assim. Aí quando Uhum. você olha a altimetria da prova, você fala assim, gente, tá explicado, e você passar com 4 horas, né, ali na garganta mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a leitura do regulamento, a leitura da altimetria da prova, os pontos de corte, porque quando a gente vem de asfalto, a gente não olha muito essa questão, não existe ponto de corte no asfalto, né? De repente está fazendo uma ultra ali, você está de boa, filmando, ai, que lindo, né? Tudo é lindo, Tchau. e de repente, tchau. Quando eu fiz Botucatu, quem me salvou, assim, psicologicamente foi o Emerson Bissan. Eu nunca não Uhum. conhecia ele. Na verdade, eu não tenho muita amizade com ele, ficamos amigos de Facebook, porque eu sabia dos pontos de corte. Eu fiz, não sei se Uhum. você já fez a Brasil Ride, então você faz a primeira Não. pernada, eu passei com 40 minutos sobrando do meu planejamento, né? 40 minutos Sim. menos do ponto de corte. Na segunda Uhum. parte, que é a parte mais difícil, que eu acho mais difícil, eu passei faltando 1 minuto para ser cortada. Então, quando eu passei ali, eu Putz. estava desesperada, tipo assim, meu Deus, não acredito, Uhum. né? Tudo isso para ser cortada aqui. E eu soquei um tiro ali, que eu nunca sei de onde que veio. E quando eu terminei, eu Uhum. estava tão assim, sabe, fora de si, meio assim, que eu puxei tanto ali. Ele olhou para mim, me pegou uma Coca-Cola ali, que eu nem sei de onde que ele achou, que foi. Ele falou assim: olha, agora se recompõe e você tem Ajuda a muito. segunda parte, porque era 70 quilômetros, eu estava no 36 daquele jeito. Então eu agradeci ele, na verdade eu saí de lá, eu nem Uhum. sabia quem era o Emerson Bissan, para mim foi só, para mim eu Sim. nem sabia, é um homem de azul. Aí quando eu terminei, eu falei, olha como tem pessoas, e o fato dele falar aquilo para mim, de me recepcionar ali, me deu sabe, um equilíbrio, tipo, olha, se recompõe, Sim. né, primeira coisa, Uhum. e você Uhum. vai continuar agora. Então, eu tinha o PC 56 e depois passar no 70. E então, eu acho que a Sim. maior dificuldade para a gente é a gente olhar isso. E eu gosto muito quando a organização Uhum. respeita essa questão. Olha, a gente tem um ponto de corte. Sim. Nós, Sim. como corredor, a gente tem que entender que aquele ponto de corte não é porque eu não gosto, né, de quem faz em 2 horas, é por Sim. Aham. segurança do atleta. Isso. E Sim. mais para MCK, eu acho que a gente vai ter ponto de corte mesmo. Ponto de corte tem horas marcadas, né, para a gente fazer ela Uhum. inteira, mas não vai ter ponto de corte. Você já imaginou passar toda a Não. Serra do Chargo, a hora que a gente descer ele Meu Deus. cortar? Ah, eu acabo a Aí, corrida, eu tipo, acabo correndo. mas aí é um risco, né? Aí é um risco por É. conta do atleta, que é muito perigoso. Eu acho perigoso, Sim, muito sim. perigoso isso, porque dependendo do que é até que eu sempre falo assim, ó.
se eu tiver mal e a pessoa falar, você tem que ir, eu falo, não, eu não tô bem, eu não vou, acabou e pronto, né? Eu acho que a gente tem que Sim, sim. reconhecer que não tá bem. Eu nunca Uhum. falo com uma pessoa, você tem que ir, comigo, tipo, você tem que ir, Uhum. ou então você fala, não, para, já aconteceu várias vezes, tem o Fernando, que a gente sempre correu junto, ele é meu maior parça de corrida, Uhum. porque a gente tem uma sintonia muito boa, eu gosto assim, eu não tô legal, e eu falo, Fernando, eu não tô legal. Já aconteceu de Uhum. eu sentar e ele sentar do lado, aí falar, vamos, não vai embora. Porque se você estiver terminando a prova, você perguntar se quer parar, sua resposta é não. E você está quase que morrendo ali. Então, acho que a gente Sim, nunca pode claro. apelar pelo emocional. Por isso que eu falo essa questão de Uhum. jamais desistir, porque esse apelo emocional, ele pega, e pega pra caramba, viu? Assim Sim, como sim. se recompõe e continua, foi uma coisa muito saudável, conseguir me colocar no equilíbrio, também se você falar, você Uhum. tem que ir porque você está aqui, você começa a apelar e de repente o físico já não responde mais, e aí acontece uma Psicológico. tragédia. É, Uhum. E assim, Matilde, tipo, uma última pergunta, a gente já deu uma horinha aí. A Ana Flávia nossa, já? perguntou, eu também não saberia responder. É, já, tá vendo? O papo fluiu bem. Eu falo demais. É, não, que isso. Eu não saberia responder para ela. Ela falou que Cabo Verde é o arquipélago de língua portuguesa. Ela pediu perguntar se lá o povo realmente se comunica, né, no idioma português mesmo. Em português e crioulo. Tem ilhas, por exemplo, na ilha Ah, de Boa Vista, eu fui no Sal, Boa Vista, aí tem a Ilha de Maio, tem a Ilha de Fogo, hum, tem ilhas que as pessoas falam, poucas pessoas falariam em português, assim, mas é o português de Portugal. Mas o sim. mais interessante, assim, que é incrível, é que qualquer um que você chegar ali, eles falam francês, italiano, português, né, crioulo. Então, nós, na verdade, não sabemos só o português ali, olha lá. Eles falam Sim. porque o país de Cabo Verde não tem faculdade, universidade, então todos o pessoal Uhum. ali, eles se preparam já desde criança para fazer sua formação acadêmica fora, e o idioma não seria um problema. Então, a gente tem muito que aprender com Cabo Verde. Ah, legal. E, Matilde, eu só tenho a agradecer essa uma hora que você me deu pra gente bater esse papo. Eu Eu sou que agradeço. iniciante na ultramaratona, então, assim, ouvir essas dicas que você tem, essa vivência de vocês, para mim é muito importante. E percebo também que para o pessoal que está nos vendo também é muito importante. Agradeço, já parabenizo aí pela sua humildade, a forma que você fala assim, sem se achar, sem nada disso. Parabéns Ah, mas mesmo. nem pode, eu não tenho que achar nada, não. Ah, embora. Peraí, deixa eu levantar o meu ego agora? Posso? Eu. Gente, eu tenho um Instagram. Eu Aham, tenho um Instagram, tá? Um Instagram, Matilde Bloom, né? O MCS Tilde. Me segue lá, tá isso. bom? Eu amo o povo que me segue lá. E eu tenho um canal também no YouTube. E o meu canal é Costa e Bloom Room. Como eu contei, o objetivo não é canal para monetizar, aquela coisa toda, é mais uma forma que eu tenho de sempre resgatar de que realmente foi ali que surgiu meu retorno. E Sim. recomeçar não é fácil, é uma das coisas mais difíceis Uhum, que tem, o recomeçar. sim. Então, por mais difícil que a gente esteja numa corrida, se você parar de correr, a gente vai recomeçar e a gente vai comparar aquilo que a gente era, e a gente tem que tirar essa mentalidade, eu era assim, eu quero ser Sim. assim. Eu acho que o mais importante é isso, e eu acho que o mais importante mesmo é a gente cuidar da saúde, cuidar daquilo que faz Sim. bem, e a corrida, eu acho que a corrida, ela tem que ser saúde, não Uhum, sacrifícios, porque o excesso de corrida paranoica, né, eu falo de pessoas que acabam uhum, ficando bitolada com a corrida, ela esquece de vivenciar, faz um percurso sim. maravilhoso e não desfruta de nada. Ela simplesmente correu e você pergunta o que você viveu lá, ela só trouxe uma medalha, um troféu e vira um pomo de laje. Eu falo que é pomo de laje, bate no Sim. peito e fala: eu fiz tantos quilômetros e fui o primeiro colocado, né? Para mim, Sim. Sim. lógico que o troféu é muito importante também, mas isso não Uhum, é o que define um ultramaratonista. com certeza. Essa mentalidade minha,
controverso de outras pessoas. Ah, não, mas assim, eu acho que se a gente conseguir pensar dessa forma que você pensa, eu acho que a corrida acaba sendo mais prazerosa e a chance de você quebrar numa prova é muito menor. E você pode comer à vontade, encher Sim, a barriga. Matilde, um grande abraço mesmo, viu? E após a Outro. prova a gente faz uma live para você falar como que foi aí o 140 aí. Aham. Eu espero que. Eu não sei se vai dar pra gente se encontrar na chegada, que você vai chegar bem antes. Você com 8 horas, eu vou estar com. Ah, mas eu vou largar antes, né? Na verdade. Mas de qualquer É, forma, eu não vou encontrar você no percurso. Mas boa prova, eu acho que para todo mundo que vai obrigadão. fazer, vai ser uma linda prova para nós. E peço desculpas por não marcar aquele treinão que a gente ia marcar, mas na correria tá complicado. Você está ferrado, agora você tem uma prova, um percurso para fazer. A gente vai para lá. Não, fica tranquilo. Até 2022 dá tempo. Mas vamos sim, com certeza. Te Uhum, marca uma coisa tá legal bom. aí. Matilde, Beleza. um abração, viu? Fique com Deus, viu? Outro. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.